Povo do mundo, um grande abraço, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Estamos começando mais uma edição do nosso Papo Cabeça aqui pelo ar, que está sempre conectado e como sempre, no início do nosso programa, a gente manda aquele abraço especial para toda a colônia brasileira espalhada pelo mundo. Por exemplo, agora tem brasileiro na Turquia assistindo a gente, tem brasileiro assistindo a gente lá no Paquistão, tem brasileiro na Nova Zelândia, e tem brasileiro também na Nova Jerusalém, aqui pertinho lá em Pernambuco. Um abraço para todo mundo. Mas o nosso Papo Cabeça de hoje, aliás, vai tratar da minha cabeça também, né, rapaz? Vamos falar de coisa boa. A gente está aqui com o Dr. Emerson Albuquerque, ele que é dentista, mas tem várias especialidades. Vou deixar para que ele fale aqui para a gente, mas com a especialidade principalmente da cirurgia orofacial. Quer dar uma harmonizada, né, no seu rosto, nessa lataria que tá velha, ao invés de levar para a lanternagem, ele dá jeito. Tudo bem, doutor Tudo Emerson? bem, Alberto, muito obrigado. Quero agradecer vocês aí de casa, do portal Acta, que é maravilhoso, também o pessoal do programa. E é muito interessante a gente desmistificar para o pessoal de casa a importância, né, o que é harmonização facial. O que é essa harmonização facial tão badalada Pois atualmente? é, a harmonização é um conjunto de procedimentos no qual a gente previamente faz uma análise, porque a gente tem etnias, a gente tem uma mistura de raças, de estilos e principalmente do lado emocional de cada paciente, para a partir daí a gente fazer um planejamento de alguns procedimentos estéticos, né, mediante a essa vontade, porque às vezes eu planejo algo interessante para o paciente, mas ele deseja outra coisa. Então a gente precisa ter essa comunicação para começar a harmonização, que geralmente começamos por um desses procedimentos. Tem um trabalho psicológico nisso, porque a gente sabe que de alguma forma eu vou sair diferente do que eu entrei. Eu vou me olhar no espelho ali, pô, esse cara aqui não sou eu, né? Não é a música do Roberto Carlos, esse cara sou eu, esse cara não sou mais eu. Como é que é feito esse trabalho? É muito importante, Alberto, a gente fazer uma análise prévia, né, uma análise médica, que a gente chama de anamnese. Por quê? Porque a Anamnese. O que é isso? É um questionário médico de perguntas de saúde, onde o paciente relata se ele é alérgico, não é? Se ele fez algum tratamento, alguma cirurgia, se ele tem algum problema de base, algum problema de saúde. Então a gente consegue, já nesse primeiro contato, estabelecer uma comunicação sabendo de como ele é realmente, se ele tem até alguma base emocional, de patologia emocional, para a partir daí a gente começar a tratar, fazer um tratamento de forma que eu consiga atender os sinais da idade ou do envelhecimento e também levando em consideração que muitos pacientes eles sofreram bullying, né? Eles foram rejeitados de alguma forma. Então a gente precisa ter um entendimento que a beleza ela vai muito a mais do que o belo. Eu preciso entender, abraçar essas dores emocionais. Então aí, partindo daí, a gente tem um estudo, né, de mapeamento facial, onde a gente tem os textos de personalidade, né, texto superior, para vocês que estão aí em casa, ele expressa a parte da intelectualidade. Você provavelmente é uma pessoa que deve ser muito analítico, né, muito articulado antes de fazer algum negócio, de você entrar em algum... Às vezes dá errado, mas vai. Olha, bem interessante. Aí você tem esse texto superior, que é analítico, mas também não pode ser muito analítico, senão você perde oportunidades. Então tem que ter o lado o texto que é da vontade, que é das emoções, né? O texto médio, ele é o texto no qual você expressa o visual, os sentimentos, né, emotivos, né? Porque você, nessa região oral, você visualiza, você consegue detectar aí através do visual, né? E você expressa também uma pessoa que tem a maçã do rosto mais eminente, um paciente que tem um olhar mais penetrante, as sobrancelhas, tem Tudo isso é analisado. É analisado no terço médio. E no terço inferior é o terço da vontade, é o terço da intuição. Então, mediante a esses 3 terços, a gente faz uma análise também de cálculos matemáticos,
para saber se o paciente está naquela proporção. A famosa, vamos pegar uma das proporções mais antigas que a gente tem no mundo, que é a proporção áurea, a proporção divina, foi desenvolvida na Grécia Antiga, foi melhorada na época do Renascimento. Hoje nós temos um aparelho de celular que tem essa proporção áurea também, então é algo que nos acompanha aí durante milhares de anos e a gente avalia também a proporção de beleza. A cirurgia estética, ela está muito ligada à recuperação da autoestima, principalmente, né? Porque eu vou me olhar no espelho quando acordo, assim, poxa, eu estou sem cabelo, eu preciso colocar cabelo para dar uma melhorada, né? Fazer com o nosso amigo James. Mas é preciso também eu estar preparado e ter vontade para que isso aconteça. Nesse diálogo, nesse trabalho de persuasão até com o próprio paciente, como é que é feito isso? Eu acho assim, hoje a gente vive um mundo totalmente digital e um mundo totalmente visual, né? E seguindo a classificação, a maioria da população é visual. Então, existe uma demanda muito grande. Agora, eu acho que é muito interessante o profissional, ele desmistificar o que pode, o que não pode. A gente tem hoje técnicas que me fala quanto de produto, que produto é tipo indicado, né? E o mais difícil é controlar esse excesso de vontade e não convencê-lo, porque a maioria dos pacientes ele já vem com uma análise prévia, né, que muitas vezes ele acha que é aquilo, e eu acho que o profissional ele tem que, como é que eu posso te falar? Fazer uma releitura do menos é mais. É porque o paciente chega a dizer, eu quero assim, mas o profissional sabe que não dá para fazer assim, e aí? Exatamente. Como chegar a um meio termo, a um denominador? Exatamente, e às vezes também a pessoa ela quer algo que não é só os pontos de atratividade de uma face masculina jovem ou os pontos de atratividade de uma face feminina. Às vezes a pessoa ela deseja ter a beleza e também muitos anos, que ela ganhe muitos anos com esse procedimento. Ou perca muitos anos também, né? Que ganhe muitos anos, vamos dizer, muitos anos em prol dela, né? Em prol dela, é verdade. Mas que pelo menos fica com a cara de 18. Né? Isso. Ela está com 50, mas quer a cara de 18. É possível, não? Então, todo o nosso protocolo, ele é feito de dentro para fora, né? A gente sabe que hoje em dia toda essa questão emocional, ela está muito relacionada com o intestino, que é o nosso segundo cérebro, né? Então, a gente trata de uma forma realmente, dizer, para você cuidar de você, você tem que tomar em torno de 2,5 litros de água, né? O sono também é algo muito bacana. Então, a gente, na realidade, meio que impacta, porque o paciente acha que é só o procedimento que ele vai fazer, ele vem com uma abordagem totalmente equivocada de como que nós trabalhamos, de como que é o protocolo do nosso instituto lá de São Paulo, que agora a gente tem uma filial aqui em Maceió. E quando ele entende, na realidade, que é de dentro para fora e que a gente tem que estar bem apresentável, ele aceita que naquele planejamento, né, cefalométrico das medidas, do lado de temperamento, caberia para ele ou para ela um preenchimento de lábio no primeiro passo, suavizar as rugas, não é? A gente vai falar disso daqui a pouquinho, a gente vai para o nosso primeiro intervalo, daqui a pouquinho a gente está de volta aqui no Papo Cabeça, segura aí, a gente volta já. Faz parte, querer te ver todo dia é mais que amizade. Você é parte da família, faz parte, nem precisa marcar. No Maceió Shopping a gente vai se encontrar. Faz parte da sua família, Maceió Shopping, quero te ter todo dia. Que bom que você voltou. Seja sempre bem-vindo ao Maceió Shopping, o shopping que faz parte da sua família. Maceió Shopping, quero te ter todo dia. Você sabia que os Correios têm mais de 350 anos e é uma empresa fundamental para a integração do nosso país? Está presente em todos os municípios, realizando serviços essenciais, como a entrega de livros e medicamentos. É o maior operador logístico do e-commerce. Com a privatização, os preços sobem e o atendimento piora. Os Correios têm uma das menores tarifas do mundo e não dá prejuízo, dá lucro.
nem nos Estados Unidos os Correios foram privatizados. Diga não à privatização dos Correios. Pense nisso. Atenção! O governo de Alagoas faz o alerta. Mesmo com a flexibilização, os cuidados contra o novo coronavírus continuam. A manutenção dos novos hábitos de higiene devem fazer parte do dia a dia. Use máscara de proteção. Higienize sempre as mãos com água e sabão ou álcool em gel. Mantenha o distanciamento social. Se tiver febre, tosse ou dificuldade respiratória, procure assistência médica. Governo de Alagoas. De volta com o nosso Papo Cabeça, aqui pelo Acta Sempre Conectado, a nossa plataforma digital, e conversando com o Dr. Emerson Albuquerque, ele que é cirurgião orofacial. Doutor, tem gente mal-humorada, né? Eu tenho uma amiga, ela está aqui hoje, acorda de cara feia, né? Quando chega aqui é de cara feia, e se alguém fizer raiva a ela, ela está de cara feia mais ainda. Como é que faz para mudar essa cara feia dela? Olha que interessante, né? Se a gente tivesse combinado, acho que a entrevista não ia estar tão bem alinhada. Não é? As pessoas que estão sempre de cara feia, se você olhar na face, ela está com aquela face pesada. De quê? Ela é pesada, por sinal. De tanto tensionar a musculatura do sofrimento, que é o masseter, da raiva, né, daquilo de tudo. A face absorve tudo isso? A face, na realidade, ela tem músculo, né? São mais de 42 músculos, mais de 9 mil movimentos que expressam os sentimentos. Como é que a gente expressa os sentimentos? Através dos músculos de mímica faciais. Se eu estou sorrindo... Apesar que também o corpo também fala, né? A gente tem toda essa nomenclatura facial, que é mais correta, que é mais direta, e a nomenclatura corporal. Especificamente essa paciente que ela está com a cara feia, é porque ela está usando muito a musculatura das coisas ruins, né? Dos sentimentos ruins. Um deles é rancor, mágoa, apertamento, tensão, estresse, e que também tem uma correlação com o trato gastrointestinal. Você já ouviu escutar as pessoas falarem que fulana está enfesada? É porque está cheia de fezes, né? Enfesada é porque... Então essa amiga nossa estava tocando nesse assunto agora, junto ali com o meu diretor, falando justamente disso. Se pessoas que vão fazer o número 2 com menos frequência são pessoas mais chatas ou pessoas mais enfesadas, que tem muitas fezes, né? Isso é bem antigo. E a gente... É verdade. Não é bem antigo e é uma nomenclatura, é um nome que ainda hoje cai muito bem. Porque a gente sabe, por que a gente pede uma série de exames quando o paciente vai fazer um trabalho, um planejamento de harmonização. Porque às vezes ele está com algum problema na microbiota intestinal, que muitas vezes é por alguma medicação, por algum remédio, por algum alimento, por carência nutricional, né? Se tiver alguma nutricionista ou algum nutrólogo, médico nutrólogo me assistindo, vai realmente entender melhor, né, esse lado. E a partir daí a gente faz um planejamento bem personalizado, né, tomando como base o paciente chega até o consultório, ele tem aquela vontade, mas ele tem dúvida. A gente faz a anamnese, passando um replay aí. Dessa anamnese, ele já sinaliza como ele está, né? Mediante a isso, podemos solicitar ou não os exames já para esse primeiro procedimento. Na maioria das vezes, a gente consegue fazer já a toxina botulínica, que é suavizar as ruguinhas da região periocular, né, os pezinhos de galinha, região da fronte. Muitos pacientes que estão também com bruxismo ou estão com essa... O que é o bruxismo? O bruxismo é o ato de apertar os dentes. A famosa pessoa que está sempre irritado, que sempre está tenso, que sempre está com cara de raiva. Então, muitas vezes eu consigo, em uma simples palpação no exame clínico, eu consigo detectar se lógico, né, o formato do rosto também já sinaliza isso, e a gente já consegue, nessa primeira consulta, fazer a toxina botulínica, na maioria dos casos, que é um dos procedimentos que são mais solicitados hoje na harmonização. Lembrando que a harmonização é um conjunto de procedimentos, não é? Está dizendo, né? A harmonia. A harmonização. Harmonia do rosto, né? A toxina botulínica é o famoso Botox. Ah, tá. É o famoso Botox. Botox. Um preenchimento aqui, outro ali. Ele é para suavizar as rugas. Ele trabalha, a toxina botulínica, o Botox, ele atua diminuindo
a tensão muscular, os movimentos musculares. Então, aqueles músculos que estão, de uma forma, no sorriso, dinâmicos, lógico, que são dinâmicos, quando eu paraliso, suaviza. Um músculo, isso aqui é um músculo mais fino, não é? A testa também, na fronte, um músculo mais fino. A gente tem um músculo que ele é gigante, que é o que aperta os dentes, que é o bruxismo. E ele trabalha junto com o temporal, que é um outro músculo. Se você apertar na mordida e pegar aqui, você vai ver aqui do ladinho, na têmpora. Aperta a mordida. Aperta, isso. Você percebe que a tensão dele também. Então, a maioria dos pacientes com enxaqueca tensional está relacionado ao apertamento dos dentes ou ao bruxismo. Nesse processo de harmonização, por exemplo, tem gente que franze muito a testa, né? Isso aqui, né? Tem jeito isso? Aí a gente consegue usar o Botox e a gente consegue paralisar totalmente ou suavizar. Você quase não tem, por exemplo, né? Eu quase não tenho. Eu estava observando aqui. É porque eu tenho uma vida muito tranquila. Não tá bem, a conta bancária tá uma beleza. Não fico Não tem, preocupado. a pandemia para ele foi excelente, a conta bancária mesmo. Então, vai franzir a testa para quê? E já estou indo para 50, então é muito legal, né, quando a gente se cuida. Qual o objetivo da harmonização? Lógico, eu com 50 anos, eu poderia estar fora do mercado de trabalho, né? Se não fizesse o que eu faço, graças a Deus, meu trabalho, se eu estou bem, ele vende o meu trabalho, a minha aparência. Então, hoje existe uma demanda muito grande, Alberto, que as pessoas precisam estar ativas. É aquela coisa, né? Você não vai para fazer uma cirurgia bariátrica com um médico que pode ser mais gordo que você. Doutor, o senhor está assim porque o senhor não faz logo. Então, isso se encaixa muito bem ao meu trabalho, à minha profissão, mas também hoje com esse boom de tecnologia, esse boom a taxa de desemprego lá em cima, a gente, naquilo que a gente faz, a gente tem que estar com aparência boa. Aparência com devidos os cuidados para que a gente não cometa os excessos. Porque a gente pode ir de uma aparência boa a se passar por ridículo, né? Então, cabe ao profissional, Roberto, fazer não só essa análise das medidas, né? Nas medidas cefalométricas, métricas, né? Porque cefalométrica é um termo usado por nós. Eu nunca ouvi falar desse termo, estou ouvindo agora. Estou aprendendo, é mais um. Mais do pessoal da área de ortodontia, ortopedia, cirurgia plástica usa muito. Então, a gente precisa saber as medidas, desmistificando o pessoal de casa. Eu preciso saber o teu temperamento, né, que é dos textos, fazendo uma análise aí na tua face. Você é uma pessoa que é muito analítica, você pensa muito. E, às vezes, por pensar muito, você perde oportunidades. Nem estou te conhecendo agora, porque você pensou muito. Então, no teu caso, especificamente, o que era que eu faria? Nós faríamos um contorno mandibular, que, lógico, passa o maior ponto de atratividade do sexo masculino, é a mandíbula desenhada, e isso sinaliza também a vontade. Então, quando você tivesse lá... O desenho da minha tá feio, gesticula... Não, é mais assim, é mais para complementar, porque como você tem o terço analítico muito, vamos dizer, tem um pouco de desproporção com o terço emocional e com o terço de vontade, sugere-se, né, a você, emocionalmente, não estou nem falando de beleza, emocionalmente, fazendo um contorno mandibular, a gente vai conseguir, na realidade, que você não trave, não analise tanto uma decisão e tenha vontade, né, de fazer, né? Botar para fora. E você entendeu, gente, que é muito interessante, porque a harmonização, ela te dá também não a saúde estética somente, a saúde emocional. Olha, essa saúde emocional, é claro que ela passa também, nesse momento, por esse processo de harmonização, não é? O que é exterior, ele consegue dimensionar a pessoa, o ser humano. Isso também tem essa capacidade, esse trabalho que você faz, dessa dimensão? Pois é, né, Alberto? Eu acho que a gente, como no caso profissional, a gente tem que estar se cobrando o tempo inteiro. Isso. Porque eu acho assim, que o trabalho, a base dele é humanística, né? Porque senão não faz sentido. Você começa a transformar as pessoas em série, todas iguais. Então eu acho que o que eu mais preciso entender, por incrível que pareça, é do lado emocional e do intestino, né?
que quem tá em casa, né, acha que eu sei bastante anatomia, né? Sou tipo cirurgião. Estudou então, para isso. Mas né? o que eu mais estudo hoje são essas mudanças comportamentais, né? Como que eu, fazendo uma avaliação, vamos lá para uma pessoa que ela é nativa aqui do Brasil, tem origem indígena, que eu tenho, todos nós temos, e ela quer ter uma fisionomia ou ela quer ter uma harmonização caucasiana, europeia, para vocês de casa, né? Então, é interessante ela entender que essa beleza indígena tem o seu valor, né? Que também, um exemplo, eu estou um jovem senhor de 50 anos, mas tem a beleza do homem de 50 anos, não é? Então, não só não de... perdeu a característica, né? A sua origem, Isso. né? Então, eu acho que você esclarecendo e você informando sobre esses pré-requisitos bons, que muitas vezes o paciente ele não enxerga, ele desconhece, né? Não tem espelho em casa, porque não é. Então acho que é muito interessante, porque eu compartilho com eles, com os pacientes, esse conhecimento. A gente faz um tratamento de forma bem biocompatível, porque todos os produtos eles são produtos que nós produzimos, tem biocompatibilidade com a nossa pele, com a nossa saúde. Isso é muito importante também, porque à medida que nós vamos envelhecendo, o efeito e a harmonia desse produto na pele e nos compartimentos abaixo dá um ar de naturalidade. Isso quer dizer que não fica congelado, não fica estranho, então isso também é muito interessante. Sempre no Instituto a gente tem uma equipe multidisciplinar, onde a gente tem uma nutróloga, a gente tem uma nutricionista. É disso que a gente vai falar daqui a pouquinho. A gente vai para a prática, agora a gente vai para mais um intervalo comercial, daqui a pouquinho a gente volta. Até já. Nos primeiros passos, atenção, carinho e proteção são primordiais para que possamos enfrentar com muita fé os obstáculos que ainda estão por vir. Em determinado tempo de nossas vidas, precisamos começar a pensar no futuro, e só com muita luta conseguiremos conquistar a tão sonhada vitória. Com uma educação de qualidade, aprendi a sonhar, lutar e conseguir. Sou Albert Farias, sou advogado e sou de Lins. Colégio de Lins, qualidade em educação. A internet caiu. O e-mail falhou. Maquininha travou. E o cliente se mandou. A Alu Telecom tem uma das melhores coberturas em fibra ótica do Brasil. São mais de 16 anos de experiência e 29 mil quilômetros de fibra ótica espalhadas pelo país. Acesse o site e saiba mais. Alu Telecom. Conexão de verdade. Atenção! O governo de Alagoas faz o alerta. Mesmo com a flexibilização, os cuidados contra o novo coronavírus continuam. A manutenção dos novos hábitos de higiene devem fazer parte do dia a dia. Use máscara de proteção. Higienize sempre as mãos com água e sabão ou álcool em gel. Mantenha o distanciamento social. Se tiver febre, tosse ou dificuldade respiratória, procure assistência médica. Governo de Alagoas. De volta com o Papo Cabeça, conversando com o Emerson Albuquerque, cirurgião orofacial. A gente vai mostrar ali no nosso telão ali uma foto. Esse é o nosso famoso Aloysio Chulapa, o Danoninho, o antes e o depois. O que foi feito ali no Aloysio? Para ele ficar com essa lataria aí, interessante. É muito interessante, né? Tomando como base o ponto de atratividade masculina, que é o contorno mandibular, a gente fez um preenchimento, melhorando também aquela flacidezinha posterior de pescoço. Ele tinha chamada papada, né? Papada. Então, quando a gente projeta, ele é um paciente que a mordida é classe 2, que nós chamamos. É quando se eu avanço o mento, eu melhoro, porque é um paciente que tem o queixo um pouquinho para trás. Então, nele, o que eu fiz? Avancei o mento e fiz o contorno. Como é que você fez isso? Com ácido hialurônico. A gente tem uma técnica de preenchimento, que é um dos procedimentos da harmonização, que é o MD Codes, que é preenchendo com ácido hialurônico.
No caso do Aloysio, a gente pode descrever aí um exemplo, né? Que foi feito o preenchimento, mas é um caso que a gente poderia fazer a toxina botulínica, o Botox, né? A gente poderia fazer o preenchimento do bigode chinês, né? Poderíamos usar fios de sustentação na região de pescoço. Mas olha que interessante, ele primeiro começou com o que mais incomodava ele, teve toda essa comunicação. Que era justamente essa papada, né? Eu tirei o rosto dele, o rosto dele estava redondo, a gente deixou um rosto mais quadrado. O rosto quadrado, ele passa mais credibilidade. As maçãs do rosto o também quadrado foram da moldura mesmo, da moldura do rosto. Ele estava com o rosto mais redondo. Eu deixei ele mais quadrado. Aqui, ó, mais quadrado. Ficou mais quadrado por causa desse ângulo aqui. Legal. Então, dele foi especificamente o preenchimento contorno mandibular. Quanto custa isso aí? Nossa! Nossa! É porque, assim, eu não tenho noção, mas, assim, é em torno de uma seringa em torno de 1.300, mais ou menos. Uma seringa de quê? Uma De seringa Botox? de ácido hialurônico. Porque a gente, às vezes, não pode falar valores por causa do conselho, né? Mas, assim, dependendo, tem paciente que usa 10 seringas. No conjunto da obra, isso aí custou o quê? Uns 15 prata por aí? Mais ou menos. Mais ou menos. É porque o conselho, ele não nos permite. Conselho, sou eu que estou falando. Essa senhora aqui, rapaz, que transformação foi essa? É muito interessante, porque você vê uma paciente que, na realidade, ela se queixa, que está cansada, que está com a fisionomia cansada, não é? Do formato do lábio. Então, aí foi um caso de uma paciente que a gente fez o tratamento aos poucos, né? Ela é uma querida amiga, né? Que depois a gente fica amigo dos pacientes, que a gente fez desde um tratamento de pele, que é a intradermoterapia, que são as vitaminas que a gente aplica na primeira camada da pele, que é a epiderme, né? Fizemos um trabalho com os fios, que a gente fez esse efeito lifting. Lifting é que você consegue subir, não é? Toda essa região estava concentrada aqui, a gente conseguiu erguer, né, com os fios. Os fios é uma técnica que tem muita procura, porque a gente consegue, além de fazer essa movimentação para cima, a gente consegue também estimular colágeno. Então, eu consigo dar aquele up e ainda uma aparência jovem. A pele viçosa, né? Isso é interessante também. No caso dessa paciente, a gente teve também a parte dos preenchimentos. Fizemos preenchimentos MD Code dessa região, de arco de malar e zigomático, e toda essa região periocular foi preenchida, não é? Também fizemos uma reestruturação da região. Ela tinha uma olheira ali muito grande. Olheira, a gente fizemos o lift com os fios, depois de em torno de 30, 60 dias, em torno de 45 dias, fizemos alguns preenchimentos, começando por essa região do terço médio, né? Depois que nós fizemos essa região terço médio, fomos para a região perioral, então fizemos preenchimento do bigode, essas ruguinhas de marionete, região do lábio, fizemos avanço do mento também, fizemos contorno mandibular. Isso é o chamado serviço geral, né? Esse serviço geral. E olha que bacana, Alberto, aí a gente tem tem pacientes que são mais jovens. Olha que ele é analítico, olha o tamanho da testa dele. Extremamente analítico, ele tem a mandíbula em um tamanho razoável, mas não que passe vontade. Então é um paciente que ele nem buscou tanto pelo embelezamento, né? Mas você vê como eu deixei o contorno dele marcado, bonito, isso passa vontade. E eu falando, é a famosa queixada essa, né? Mas é a queixada que para o homem é bonito, e passa, né? Poder e passa vontade, né? Ele tem uma cara meio infantil, né? Aquela cara arredondada, assim. Isso. E é muito interessante, porque ele nos relatou que ele ficava muito em dúvida em cima do muro para tomar algumas decisões quando nós fizemos a harmonização desse texto. Aí ele decidiu e não deixou de perder oportunidades, porque às vezes perde oportunidades. Muito legal. Então, eu acho que... E essa daqui? É muito interessante também, como eu sou cirurgião, a gente faz muita parte de lipoaspiração. O que é isso? Que papada, diferença. Né, de gordura submentoniana. A gente também faz a bichectomia, que é aquela gordura de bichar, né? Que é uma gordura que diminui essa região do lado da boca. Essa papada dela, como é que você tirou?
Isso aí é um procedimento minimamente invasivo, a gente faz minimamente invasivo, que eu digo de corte, a gente faz uma incisão nessa região submentoniana e a gente lipoaspira, como lipoaspiração de abdômen, né? O interessante é que isso já é um pós imediato, né? Isso é logo depois que ela terminou o procedimento, né? Tendo os... Cirurgia simples, terminou, vai para casa ou tem alguns cuidados? Não, tem um pós-operatório, ela fica aí em torno de uma semana usando a faixa máscara, sessões de drenagem linfática, em torno de 15 sessões. Aí é uma rinomodelação, onde essa paciente ela tem origem oriental, japonesa, e os pacientes japoneses eles têm a maxila maçã do rosto um pouco para trás, né, retruída. Então eu fiz o avanço dessa região do bigode e avancei também a maxila. Ela tem o nariz ondulado também, né? Então a gente fez o nariz, mas para eu criar o nariz eu tive que avançar essa região do bigode e essa região maxilar. Eu preenchi também. A gente percebe ali na foto que ela tem justamente essa ondulação do nariz. Tem mais foto aí, ô Lírida? Tem. Aqui o que foi feito? Muito interessante, né? As pacientes, elas pedem muito preenchimento labial. Você percebe que já tinha um lábio bonito, mas a mulher, a partir dos 30 anos, o lábio ele vai, vamos dizer, derretendo, né? Ele vai murchando mesmo. Os compartimentos, eles pitosam. Então, ali que nós fizemos, basicamente, uma escultura só. Eu não dei volume, eu só fiz esculpir, só fiz redesenhar o lábio com ácido hialurônico também. A maioria dos nossos preenchedores é a base de ácido hialurônico, porque ele é biocompatível. Não tem problema de ter alergia, rejeição, é muito raro. Esse é o perigo, né? De você não ter um profissional qualificado, à altura, que ele estude, que sabe o que é que vai fazer. Porque recentemente eu vi, inclusive, fotos de uma jovem que queria fazer justamente isso, né? Colocar os lábios mais carnudos. Meu amigo, ficou uma coisa horrível, terrível. Ela transformou o rosto da mulher completamente. A mulher entrou em depressão. Alberto, tem que ter tanto o cuidado, né? Com um bom produto. E também você medicar, você fazer uma terapia profilática, que é comum isso na área cirúrgica, para você evitar algum problema. Às vezes o paciente ele tem alguma alergia que ele muitas vezes desconhece. Então a gente já passa um antialérgico previamente. Então assim, tem todo um cuidado prévio para a gente já evitar problemas pós-cirúrgicos. Isso daí eu acho que é o básico para não ter problema no pós. Então, mediante essa nossa conduta, o paciente tendo os cuidados com descansar, repousar, tomar a medicação no horário certo. Vai dar tudo certinho, né? Com certeza. Emerson, para a gente lhe encontrar onde? Eu estou aqui no Harmony Medical Center, eu tenho sede em São Paulo há 25 anos. Mas aqui no Harmony? No ano passado, no ano retrasado, nós inauguramos uma unidade aqui no Harmony Medical Center, no 8º andar 808. Tem o meu WhatsApp que eu passo para vocês, é o 11 de São Paulo, 99765-4406. E o Instagram? O Instagram é DR, de doutor, DR Emerson Albuquerque, tudo minúsculo. Será um prazer avaliá-los ou avaliá-las. Qualquer dúvida, estou sempre à disposição. Então, agradecendo também ao Alberto pela simpatia e a gentileza. Quando você estiver enfesada, procura o Dr. Emerson, que ele vai mudar essa sua cara aí, tá bom, Dr. Emerson? Assim, muito um abraço, obrigado, sucesso. Alberto, pela tua entrevista. Espero ter esclarecido bem o pessoal de casa. Agradecendo também nosso amigo James Silver, está aqui com a gente também. E quem é o rapaz lá? E o Levi Fernandes. Levi Fernandes. Que são meus braços direitos, né? A gente só cresce. O esquerdo não tem, não? O Papo Cabeça volta depois. Até lá.